Professora, licença, rapidinho. Pode falar. É, Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Essa aula é a primeira aula do Tópicos de Matemática Elementar de 2025, que é um projeto que ele ficou interrompido aí por vários semestres e agora a gente retomou com ele nesse ano. Nesse projeto, a gente faz revisões de tópicos de matemática elementar, procurando ajudar os alunos aí a relembrar assuntos que são vistos no segundo grau, que são fundamentais para a gente para a gente ter ali a base necessária para desenvolver os assuntos que a gente vê no curso superior, lá na disciplina de matemática básica, de vetores de geometria analítica, de cálculo e até mesmo outras disciplinas. A matemática está inserida aí, né, em vários contextos. Então, essa aula de hoje ela é riquíssima em conteúdo, em conteúdos fundamentais. Então, eu preparei esse material aqui com muito carinho, pensando em todos vocês e pensando em trazer assim o melhor para vocês. Então vamos lá. Nós vamos começar com coisas, nós vamos começar com alguns símbolos matemáticos, alguns símbolos que a gente usa na matemática. Então olha só, nós vamos começar com esse símbolo aqui que parece um C. O nome dele é está contido. Ele é utilizado entre conjuntos, então a gente vai usar quando se compara dois conjuntos, diferente de elemento com conjunto. Então a gente não utiliza esse símbolo para relacionar elemento com conjunto. Então olha aqui alguns exemplos, olha. O conjunto formado pelos números 2, 4, 6 está contido no conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O símbolo aqui está contido. E aqui no exemplo de baixo, a gente tem um outro exemplo onde os conjuntos são intervalos reais. O exemplo de cima, ele está entre chaves e os números dentro, então o primeiro conjunto, que é esse aqui, tem apenas 3 elementos e eles estão listados. Já esse conjunto de baixo, que é o menos 1 e 0, aqui nós temos infinitos números, que são números reais. Então, é como se essa notação se refere ao pedaço da reta que vai do menos 1 até o zero. O menos 1 faz parte do intervalo e tudo que está entre o menos 1 e zero faz parte também. Então, a gente não consegue listar, tem infinitos números. Então, essas notações aqui de intervalos, elas servem para os números reais quando você tem uma infinidade de números que a gente não pode listar. Então, olha só, tá falando aqui que o menos 1, 0 está contido no menos 2, 5. Aqui nesse desenho que eu fiz, o menos 2 está antes do 1, né? E o 5 está depois do 0. Então, ó, esse pedaço aqui do meio, que é o menos 1, 0, ele está compreendido está contido dentro do intervalo menos 2, 5, que é o intervalo mais amplo, né? Aqui embaixo eu coloquei uma observação para vocês, está falando que a notação de intervalo, ó, o intervalo real AB é formado pelos números reais que estão entre o A e o B. A gente pode usar essa notação aqui, ó, x é menor ou igual a e menor ou igual a B. Aqui embaixo nós temos um outro símbolo, que é o não contém. Desculpa, que é o não está contido. Não está contido. Então, funciona também entre conjuntos. Então, nós temos aqui o exemplo, ó, menos 2, 6 não está contido no conjunto formado por menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Observa que o menos 2 é comum nos conjuntos, né? Mas só que o 6 não está no segundo conjunto, então a gente não pode falar que está contido. E aqui embaixo, ó, menos 2, 4, vamos fazer uma reta aqui para a gente visualizar esse de baixo. Aqui nós temos, ó, menos 2 e 4, e depois nós temos o conjunto menos 1,5, que está aqui antes do menos 2, né? Menos 1,5 até o 6. Então, olha, o menos 2, 4 é esse pedacinho aqui. E o menos 1,5 e 6 é esse outro. Aí observa que o primeiro conjunto não está dentro do outro conjunto. Então, nós vamos falar que não está contido, certo?
vou seguindo aqui e quando vocês tiverem dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá bom? O próximo símbolo é o contém. Então, aqui no exemplo nós temos, ó. Oi, Miguel, pode falar. Boa tarde, pronto. Obrigado, viu? Nada. Então, aqui ó, o símbolo agora é o contém. Olha que agora é o C ao contrário. A gente vai ler contém. Então, B contém o conjunto A, ainda entre conjuntos, né? Aqui nós temos dois exemplos. E embaixo nós temos o símbolo de não contém. Na verdade, o símbolo anterior, que é o está contido, ele é mais usado do que esse contém. Os exemplos que eu coloquei aqui são iguais aos anteriores. Por exemplo, esse primeiro exemplo, anteriormente, ele estava escrito assim, ó, 2, 4, 6, está contido no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu uso o símbolo de estar contido. Então, você pode focar nesse símbolo de estar contido e pode abrir mão desse símbolo contém. Mas eu coloquei aqui para vocês conhecerem. Oi, Gabriel. No caso, professor, esse símbolo, né, está contido, ele também pode ser dito também como pertence a algum Não, número ou não? não. O Não? símbolo de pertence, nós vamos falar dele já já. Deixa eu ver se é agora. Daqui a pouco. O símbolo de pertence é entre elemento e conjunto. Então, esses dois símbolos aqui que a gente falou agora é somente entre conjuntos. Eu preciso relacionar dois conjuntos para usar eles. Certo? Daqui a pouco a gente vai ver o de pertence. Agora, tem esse símbolo aqui, ó, união, que é a letrinha U, também usado para conjuntos. Então, nós vamos unir os elementos do conjunto, formando um novo conjunto. Então, olha só, primeiro exemplo, 1, 3, unido com menos 1, 0, 1, vai dar origem ao conjunto menos 1, 0, 1, 3. No exemplo de baixo, nós temos uma união entre intervalos. Eu vou desenhar aqui para vocês. Olha só, menos 2 e 3. Então, menos 2. Deixa eu colocar esse 3 mais para frente, que nós vamos precisar do menos 1,5. Então, aqui é o menos 2, aqui é o 3. E nós vamos unir. Eu vou botar aqui embaixo uma outra. Nós vamos unir com menos 1,5 e 4. Ó, vai até o 4. O de cima é do menos 2 até o 3. E embaixo é do menos 1,5 até o 4. E nós vamos unir. Aí, qual que é o resultado dessa união? Vai começar aqui no menos 2 e vai terminar lá no 4. Então, a união vai ser do menos 2 até o 4. E aqui embaixo nós temos uma outra união. Oi, Rian. Só uma pergunta aí, professora. Em relação a isso aí que a senhora falou, a gente tem que colocar entre colchetes, né? Não vai ser Tem. entre chaves, E isso tem que ser certo? entre colchetes, porque aqui são intervalos. Mas o Certo. de cima, olha que o de cima ficou entre chaves, porque o de cima você sabia exatamente quais eram os elementos. Aí você lista e coloca entre chaves. Agora, quando tá falando de intervalo real, tem aquela história de ser infinitos números, né? Ah, então entre o menos 2 e o 3 tem uma infinidade de números, então não sei listar. Então tem que usar essa notação aqui de intervalo, Tá certo, certo? professor. Obrigado. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Menos 3,5. Então, vamos colocar aqui, começar no menos 3,5 até o número 1. Vou botar aqui número 1. E o intervalo de baixo começa no 3, número 3, até o 6,5, que está aqui. Então, o intervalo de cima é esse pedaço, o intervalo de baixo é esse pedaço. A união vai ser os dois intervalos. Quando você fizer uma retinha aqui embaixo, aí você vai colocar aqui, né? Para unir, você vai ter esse pedacinho, que é o menos 3,5 até o 1, e vai ter também esse outro aqui, que é o número 3 até o 6,5. A escrita vai permanecer dessa forma aqui, porque
aqui no desenho, essa parte que está toda entre 1 e o 3 não faz parte da união. É como se tivesse ali faltando um pedaço, então você não consegue escrever em um único intervalo. Então, o jeito certo de escrever essa união é desse jeito que já está escrito aqui no início, certo? Deixa eu ver se tem mais alguém. Tudo bem até agora? Professora, Oi? boa tarde. Meu Boa nome é tarde, Nicolas. Nicolas. Os números complexos, eles estão contidos no conjunto dos reais? Não, é outro conjunto. Os números complexos, eles se assemelham com o R2. Você tem que botar 2 eixos. Um eixo só não dá conta de representar eles. Os números reais, você representa num eixo só. É uma reta, né? Os números complexos, a gente precisa de 2 retas. Precisa de uma reta e outra reta. A reta vertical representa a parte imaginária. E a reta horizontal representa a parte real. Aí, por exemplo, eu não vou dar só um exemplo bem simples aqui, porque não é o objetivo dessa aula. 1 mais i. 1 mais i é a mesma coisa de 1 mais 1i. Esse 1 aqui é do eixo real e esse outro 1 aqui é do eixo imaginário. Então, o número é uma seta com a extremidade nesse par ordenado. Mas vocês não vão utilizar os números complexos no curso, dificilmente. Talvez em algum, na matemática, quase até o final do curso não, tá? Tá certo, obrigado. Nem tá na nossa ementa mais. A interseção é o que é de comum nos 2 conjuntos, ainda entre conjuntos, observem, ainda entre conjuntos, né? Então, no primeiro exemplo, o que tem de comum entre os conjuntos? Nós vamos ver só o que é comum. Ó, o 0 e o 0, e esse 1 com esse 1. Então, opa, aqui eu digitei errado. Ó. Então, a interseção é 0, 1. Corrigir esse 1 aí para 0. Aqui no conjunto de baixo, observem que eles não têm números em comum. Então, a gente fala que a interseção é vazia. Pode escrever desse jeito, essa bolinha cortada, ou então pode colocar as chaves sem nada. Também representa o vazio. Aqui na linha de baixo, nós temos o próximo exemplo, que é o intervalo. Vamos fazer aqui o esboço. Olha só, para esse exemplo... Gabriel, quer perguntar? Sim, eu ia perguntar sobre esse vazio. Necessariamente precisa ter um número ou não? O vazio tem 2 formas de representar. Vazio quer dizer que não tem nada, né? Então, a notação do vazio é o 0 cortado ou então a chave sem nada dentro. Pode ser dos 2 jeitos, certo? Agora, se a interseção tiver pelo menos um número, você tem que botar o resultado da interseção lá. Aí não é mais vazio. Olha esse exemplo aqui do intervalo, esse. Então, nós temos lá, ó, menos 2 até 4. Então, aqui está o menos 2 e aqui está o 4. E o intervalo de baixo é do menos 1, que está depois do menos 2, né, até o 5. Então, no primeiro intervalo, você tem de menos 2 a 4, e no segundo intervalo, de menos 1 a 5. E você quer a interseção. Aí você passa mais uma reta e vai pegar o que é comum. Então, olha só, você passa uns tracinhos aqui, ó, e você vai ver o que é comum. Então, o que tem de comum é do menos 1 até o 4. Então, aqui é o 4, aqui é o menos 1. E aí você tem que observar se as extremidades fazem parte da interseção. No caso, o menos 1, ele está no segundo conjunto e também está no primeiro. E o número 4 está no primeiro e também está no segundo. Então, as extremidades do intervalo fazem parte da interseção e por isso que esse colchete está fechado. Agora, no de baixo, eu abri o colchete, não está no 4. Agora tem um parêntese no 4. Então, quer dizer que aqui em cima, por exemplo, agora a bolinha seria aberta. Opa!
Então, aqui nesse 4 seria uma bolinha aberta, não é mais uma bolinha fechada. Então, o 4 não mais faz parte do intervalo de cima, só faz parte do intervalo de baixo. Então, aqui na resposta, esse 4 tem que ser de bolinha aberta, e bolinha aberta é o parêntese, mostrando que o 4 não faz parte dessa interseção. Oi, João Carlos. Opa, tudo bem? Tudo Consegue me bem? escutar? Pode perguntar. No primeiro exemplo que tem ali, que tem -2, -1, 0 e 1, e eu queria saber, o 0 ele não faz parte, né, dessa interseção, por isso ele está Faz, deixado de fora. faz. Que É porque eu tem... digitei errado. Ah, tá bom. Eu até Então, no botei caso... eu corrigi aqui, ó. Tem que botar o Aham, 0. Esse 0 é comum. O tá 0 bom, e o 1 aqui, o 0 e o 1. tá bom. Certo? Depois eu vou corrigir lá nos slides, tá? Certo, obrigado. Agora, olha agora esse último exemplo aqui, ó. Entre o -2 e o 4, então o -2 seria bolinha fechada no -2, 4 de bolinha aberta. Então, tudo que está entre -2 e 4. E o segundo intervalo é do 4 de bolinha aberta até o 6 de bolinha fechada. Então, o que é de comum nesses dois intervalos? Não tem nada comum. A única chance seria o 4, mas como ele está de bolinha aberta em cima e embaixo, ele não está na interseção. Então, a resposta é vazio de novo. Então, não tem nada em comum. Oi, Rian, pode perguntar. Entendi perfeitamente, professor. Obrigado. Boa tarde, professora. Só perguntando sobre essa bolinha aberta e bolinha fechada aí, que eu acho que no ensino médio eu não fui em escola, Sim, no IF, por exemplo, então a gente não teve, sabe? A gente eu tô falando isso trabalhou aqui, mais com os mas comuns mesmo. eu esqueci até de acrescentar esses detalhes. É o seguinte, os intervalos, vamos botar aqui, intervalo de 1 a 3. Quando nós temos colchete aqui, quer dizer que o 1 e o 3 faz parte do intervalo e a gente representa ele graficamente com a bolinha fechada nos extremos. Então, seria esse aqui o intervalo de 1 a 3, certo? Agora, quando você não coloca o colchete, você coloca um parêntese, por exemplo, de 2 a 5. Aqui vou fechar, ó. Então, o 2 não é colchete, o 2 é parêntese. Então, a bolinha é aberta. E o 5 tá colchete, então é bolinha fechada. Significa que o número 2 não faz parte desse intervalo. O intervalo começa onde? A gente não sabe falar, porque é o número imediatamente depois do 2. Mas como é número real, tem uma infinidade. Então, por mais que você pense em um número, tem um outro depois dele. Eu podia pensar assim, será que é 1,9? Mas tem 1,99. Será que é o próximo? Mas tem 1,99999. Entenderam a problemática? Então, as bolinhas abertas e fechadas vêm para isso. E a Entendi, professor. notação. Então, esse parênteses é para abrir a bolinha. Mas no caso, então ele não começa do 2, mas ele pode começar antes ou depois. Ele não começa no 2, mas exatamente depois do 2. Mas a gente não sabe qual é o número, porque tem uma infinidade. Quando você começa a se Entendi. aproximar aqui do 2 pela direita, tem muitos, você não consegue dizer qual é aquele que é exatamente depois do 2 ou antes do Entendi, professor. 2, Entendi. né? Obrigado. Ok, então vamos continuar aqui. Próximo slide. Próximo slide é a implicação essa setinha. A gente usa muito essa setinha. É o implica. Essa seta significa então ou implica em. Vamos ver aqui alguns exemplos para ajudar a gente a entender. Olha só, aqui, A implica em B. Então, a sentença ou a proposição A implica na proposição B. Pode ler assim também, ó. Se A, então B. Olha só. O exemplo que eu coloquei aqui não saiu todo. Esse exemplo aqui ficou incompleto.
Eu tinha colocado assim, ó, eu vou depois completar nos slides. A sentença é, está chovendo. E B, a sentença B é, a rua está molhada. A rua está molhada. A gente pode falar que o A implica em B. Está chovendo, então a rua está molhada. Outro exemplo é uma equação. 3x é igual a 6, então x é igual a 2. Outro exemplo é o conjunto A é igual a menos 1, 0, 1, 2 e o conjunto B é igual a 0, 1, 5. Se a gente fizer A interseção com B, teremos 0, 1. Então, são vários exemplos aqui usando a setinha então, tá? Para a gente aprender o significado dessa seta. Essa seta aqui tem um significado. Oi, Rita. Pode falar. Boa tarde, professora. Boa tarde. No caso, o slide anterior, só para confirmar, bolinha aberta, no caso, é parêntese. Ele não faz parte do conjunto. É obrigatório, é uma regra isso. Exatamente. Caso seja a bolinha fechada, vai ser o colchetes e faz parte do conjunto. Faz parte. Isso? Tem livro que usa o colchete desse jeito aqui, ó, no lugar do parêntese. O colchete não pegando o número. Também significa bolinha aberta. É uma outra opção para bolinha aberta. Certo? Compreendi. Obrigada. Gabriel, isso mesmo. O símbolo... ao contrário, isso? Oi? É como se fosse um colchete ao contrário? Isso, o colchete ao contrário também quer dizer bolinha aberta. Então, esse intervalo aqui, ó, 1,2 significa bolinha aberta no 1, bolinha aberta no 2. Que também Sim. pode ser representado com parêntese. Então, essas três situações aqui é a mesma coisa. Aí ela não contabiliza esses números, né? Não contabiliza. Isso Contabiliza aqui só vocês vão depois usar na deles. matemática Tá. básica. Vocês vão aprender, vão usar bastante essa notação aí. Essas notações. Obrigado. Oi, Rian, pode falar. No caso desse daí, como é que se escreveria o conjunto desses dois números O aí? conjunto escreveria assim, ó, quando a bolinha está aberta. Boa pergunta, viu, Rian? Olha só, se a bolinha está fechada ou está com colchete, como é que escreve o conjunto? É todo x entre 1 e 2. Olha a igualdade aqui, ó. É todo x maior ou igual a 1, todo x menor ou igual a 2. Agora, quando tá com parêntese ou colchete aberto, se for assim, ó, vou fechar só o 2, tá? Você vai colocar só o menor no lugar, só o maior que 1. E aqui continua maior ou igual a 2. A gente lê sempre do centro para as bordas, tá? X é maior que 1 e x é menor ou igual a 2. Entenderam? Sim? Tá. Não, então... mais ou menos, professor, não entendi muito bem. Não? Então vamos fazer de novo. Vamos mais um exemplo. Como que escreve, né? Que você tinha perguntado. Vamos escrever outro intervalo agora. Vamos escrever o intervalo 3 e 5. Tem uma definição. Vocês vão fixar essa definição, que é o seguinte, ó, qualquer intervalo AB. Esse intervalo, eu vou usar a seta de implica aqui, ó, até serve até de exemplo. Ó, X, eu acho que é o símbolozinho de pertence. Vem depois o símbolozinho de pertence, mas eu já vou usar aqui, tá? X pertence ao intervalo AB. Isso implica que o X é maior ou igual a A e é menor ou igual a B. Nós vamos escrever sempre dessa forma aqui, ó, gente. Esse intervalo é sempre escrito nessa notação. A gente lê do centro para as extremidades. Então, a primeira leitura que você faz é para a esquerda. Aí você vai ler assim, ó, X é maior, sempre que você olha o sinal, sempre que você olha dentro da abertura do sinal, que aqui eu tô
Supondo que meu olho tá lá no X, tá? Aí eu olho para a esquerda. Aí eu vou olhar bem dentro da abertura do sinal. Quando eu olho lá, eu tenho que traduzir como maior. Então, eu vou ler assim, ó, X é maior que A. Maior, mas tem um sinalzinho de igual. Então, X é maior ou igual a A. Tá certo? Agora, eu viro meu olho para a direita. E quando eu olho para a direita, eu olho para a pontinha do sinal. Eu não estou olhando para a abertura do sinal, eu olho bem na pontinha. Quando você olha para a pontinha, você tem que ler menor. Aí você vai ler, e X é menor ou igual a B. Vamos botar agora um exemplo de número. Então, ó, X pertence a 5. Eu vou botar o desenho do intervalo. Agora, o intervalo é tudo isso aqui, tá? Então, como é que você transfere essa notação para, a gente chama de notação algébrica, para notação algébrica? Você vai dizer que o X é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5, certo? Vai ser sempre desse jeito. Entendi, professora. É uma Obrigado. regra, tá? Nada. Agora o pertence, que eu acabei usando ali atrás. Gabriel, você quer perguntar? Sim. Desculpa ter interrompido, mas por que é só menor ou igual, no caso? Não pode ser só menor. Tá bem baixinho, não tô conseguindo escutar. Desculpa, por que não pode ser menor ou só maior? Isso, pode ser menor ou menor ou igual. Então, vamos botar aqui, por exemplo, um parêntese. Se for esse intervalo aqui, ó, eu vou fechar no 3, tá? Eu já tinha feito um fechado, vou fechar aqui, botar um negativo. Vamos fechar aqui e abrir aqui. Como é que o X pertence, ó, usar até aqui como exemplo do símbolo, tá? X pertence a esse intervalo. Foi igual a mim. Como é que você pode escrever, então? Pode dizer... Pode dizer que... Ah, mano. Até que chegou um momento Não sei se o Luiz estava querendo perguntar, mas eu acho que não. Ó, então entenderam? Se o X pertence a menos 2, 5, menos 2 fechado e 5 aberto, então o X é maior ou igual a menos 2 e menor do que 5. Oi, Rita, pode perguntar. Quer perguntar, Rita? Tô com a mão levantada. E o não pertence, gente, é quando o elemento não pertence ao conjunto. Então, olha só, se a gente fala que o A não pertence, se a gente fala que o X não pertence a A, quer dizer que o X não pertence ao conjunto A. Por exemplo, aqui, ó, o 5 não pertence ao conjunto 2, 4, 6. Se a gente colocar outra sentença, x é igual a 5 sobre 3, ó a setinha aqui, ó, então, ou isso implica que o x não pertence a z. O que é z mesmo? Z é o conjunto dos inteiros, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, esses símbolos aí, né? Novos símbolos que a gente tem, o símbolo para todo. A bolinha aberta quando não pertence. E isso, a bolinha aberta é quando não pertence. Então, por exemplo, se você colocar 2 e 4, 2 aberto, o intervalo 2, 4. Isso, eu posso falar que o 2, isso, boa pergunta. O 2 não pertence ao intervalo 2, 4. O 2 não pertence. Muito bem, é isso mesmo. Esse símbolo aqui, gente, que parece uma letra A. Oi? Pode falar. Desculpa. Pode falar, Rian. É que a senhora tinha colocado um exemplo lá, que era até o 5. Só que o 5 ele não estava fechado, ele estava aberto. Aí a senhora falou que x era menor do que 5, mas como a gente não sabe,
como é que a gente poderia saber se o x não poderia ser maior, um número maior do que 5? Boa Se pergunta ele também. tem que ser menor do A que 5. regra tem sempre que usar a extremidade dada. Então, se o número que está aqui é esse 5, ele tem que ser usado aqui. Ele serve para limitar. Ele serve de guia ali para limitar o intervalo. Então, ó, aqui, esse intervalo vai do -2 até o 5, mas a gente sabe que o 5 não tá, então é só abrir a bolinha. Ó, quando você abriu a bolinha, você já disse que o 5 não pertence ao intervalo. E não precisa se preocupar com esses extremos, é só seguir essa regra. Valeu, certo? professor. Tá certo? Muito bem.